Olá, seja muito bem-vindo ao Desafio de Amar, o podcast que abençoa o seu casamento. Hoje apresentamos o desafio número 3. O amor não é egoísta. Sede amigavelmente afeiçoados uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 12:10. Egoísmo e amor estão em permanente oposição. Enquanto o amor nos pede que neguemos a nós mesmos pelo bem da outra pessoa, o egoísmo nos pressiona a nos concentrarmos em nossas necessidades, à custa das demais pessoas. O egoísmo é como uma enfermidade que asfixia a nossa capacidade de amar. Quando escolhemos, concentramos-nos em nós mesmos, nos tornamos mais difíceis de tratar, mais dependentes, suscetíveis em demasia e exigentes. Então, quando as coisas não saem como esperamos, julgamos os demais com dureza sem ver as nossas falhas. Por desgraça, vivemos em um mundo que é preso em si mesmo. A cultura nos ensina a nos concentrarmos em nossa aparência, sentimentos, desejos pessoais como se fossem prioridade fundamental. Vemos com desdém essa qualidade nos outros, mas justificamos em nosso caso. Eu mereço, espero e quero. São porções com as quais alimentamos o nosso egoísmo. Lamentavelmente, todos trazemos o egoísmo arraigado desde o nascimento. Ele pode ser visto no comportamento das crianças e, com frequência, na desavença entre adultos. O início de todo ato pecaminoso pode encontrar-se em uma motivação egoísta. Os seus perigos tornam-se dolorosamente evidentes uma vez dentro da relação matrimonial. O matrimônio põe em evidência o nosso egoísmo. Quando o marido coloca os seus interesses, desejos e prioridades à frente de sua esposa, e isso é sinal de egoísmo. Quando uma esposa reclama constantemente sobre o tempo e a energia gastos em suprir as necessidades do seu marido, isso também é egoísmo. O mau humor e a queixa são egoísmo disfarçado. A indolência e a irresponsabilidade são máscaras que ele usa. Vangloriar-se e fazer alarde, aborrecer-se com facilidade, falar demais, não escutar nunca. A lista é extensa. Mesmo os atos de generosidade podem ser egoístas se a motivação é vanglória ou receber recompensa. Ao ler isso, você se concentrou na tendência de seu cônjuge de fazer algumas dessas coisas, porém ignorou a sua? Por que temos parâmetros tão baixos para nós mesmos e expectativas tão altas para o nosso cônjuge? A resposta é cruel. Todos lutamos com o egoísmo. Em resumo, você toma decisões por amor a outros ou por amor a você mesmo? Porém, o amor não busca os seus interesses. 1 Coríntios 13:5. A beleza disso é que encontra sua satisfação no bem-estar dos demais. Pessoas amorosas, em casamentos cheios de amor, estão decididas a baixar a cabeça e cuidar do outro ser humano como quem resolveu compartilhar a vida. Compreendem que, ao se casarem, entregaram-se por completo e abriram mão do direito de viver para si mesmas. Trata-se de pôr a felicidade do outro acima da própria. Privilegiar o amor do seu cônjuge fará com que diga não ao que você quer e sim ao que o outro necessita. Isso não quer dizer que você não possa se satisfazer, mas não invalida a felicidade do seu cônjuge em função dos seus próprios interesses. Além do mais, o amor traz liberdade interior. Ajuda a libertar-se da ansiedade que produzem expectativas pouco realistas e as exigências insatisfeitas. Quando se prioriza o bem-estar do cônjuge, ocorre uma satisfação inigualável que as ações egoístas não podem produzir. É prazeroso estar com pessoas abnegadas, são os melhores amigos e cônjuges.
Estão sempre dispostos a deixar de lado seus ciúmes e exigências para entregar-se à alegria de amar, servir e doar-se. Na prática, isso geralmente pode significar permitir uns segundos a seu cônjuge para ir primeiro, falar primeiro ou que sirvam primeiro. Quanto mais você aprender a resistir à sua natureza egoísta, mais forte, amoroso e feliz será. Ninguém conhece tão bem quanto seu cônjuge. Isso significa que ninguém reconhecerá com maior rapidez uma mudança quando, de forma deliberada, você começar a sacrificar suas necessidades e desejos para se assegurar que os outros estejam satisfeitos. Seu esforço pode ser recebido com calor ou com uma silenciosa suspeita, mas sem dúvida, o seu cônjuge notará. Se o desafio de hoje lhe parecer difícil de digerir e lhe frustra a ideia de sacrificar os seus desejos para beneficiar o seu cônjuge, talvez, e só talvez, você tenha um problema mais profundo com o egoísmo do que queira admitir. Faça essas perguntas a você mesmo. Eu realmente desejo o que é melhor para o meu marido ou esposa? Eu quero que ele ou ela se sinta amado ou amada para mim? Ele ou ela acredita que eu tenho os maiores interesses em mente? Ele ou ela me vê buscando os meus interesses em primeiro lugar? Lembre-se, o seu companheiro ou companheira também tem desafio de amar uma pessoa egoísta. Então seja o primeiro a demonstrar amor verdadeiro com os seus olhos bem abertos. E quando tudo for dito e feito, ambos se sentirão mais satisfeitos. Que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas com humildade na mente. Cada um considere os outros melhores do que si mesmo. Filipenses capítulo 2, verso 3. O amor não é egoísta. Este foi o podcast de hoje e o desafio da semana. Deus te abençoe. Até o próximo desafio. Fiquem todos com Deus.